Olá, sejam muito bem-vindos ao Tudo de Pets Podcast, um podcast sobre a saúde animal. Eu sou Caroline e junto com os nossos convidados vamos compartilhar muitos conhecimentos com vocês. Hoje o tema é um tema que foi muito pedido, que tem muitas dúvidas, que é sobre o atendimento do clínico geral. E a gente tem uma convidada super especial. Eu estou muito feliz que ela aceitou nosso convite, que é a doutora Tainá. Seja muito bem-vinda, doutora Tainá. Bom dia. Bom dia. Um prazer estar aqui. Estou muito feliz, um pouquinho nervosa. Não, fica calma que é um bate-papo e a gente adora gravar. Mas é um tema de extrema importância, né? Que a gente sabe ali que o animal, quando vai à clínica veterinária, né? O primeiro contato é com o clínico, então é de extrema importância. Antes de chegar em qualquer especialista, a gente precisa passar por um clínico, né? Então é um prazer estar aqui. Obrigada por ter aceitado. A doutora Tainá é formada na Universidade Univeritas, tem pós em clínica de pequenos e está cursando pós de fitoterapia. E para contextualizar esse assunto de hoje, para o pessoal entender, me conta um pouco sobre o trabalho do clínico, assim, como que é o trabalho do clínico geral e qual é a diferença do clínico para o especialista para você que é pai e mãe de pet? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta muito importante, né? Que a gente encontra normalmente ali, porque a gente sabe que desde sempre o clínico é aquele famoso faz tudo, né? Mas o clínico, ele é responsável por... Quando a gente se forma, né? A gente se forma sabendo um pouquinho de tudo, que é o nosso dever. Mas falando em cão e gato especificamente, é aquele cara que vai receber esse animal de primeira, né? Que vai fazer aquela avaliação clínica, que é de extrema importância. Não é a famosa olhadinha só, né? A gente tem a palpação, a escuta, a ferição, enfim. São vários detalhes que a gente tem na consulta. É aquele profissional que vai saber exatamente o protocolo vacinal para aquela espécie, para aquele animal, na fase da idade correta, que é importante a gente falar sobre isso, né? Os exames de rotina ou até mesmo de emergência, urgência, como, por exemplo, no hospital veterinário, que a gente tem, né? 24 horas ali a gente tem aquele profissional que faz aquela coleta de material, enfim. Né, que vai saber o momento certo de fazer a vermifugação, né, que vai fazer a microchipagem, que vai fazer o acompanhamento desse paciente. A diferença entre um clínico e o especialista é que no clínico é aquele famoso faz tudo, é o generalista. Sim. E é o que eu costumo sempre dizer, a gente precisa saber um pouco de tudo, né, estar por dentro de tudo, né, e é o que eu costumo sempre falar para meus amigos, colegas e para os tutores, né. Temos como obrigação, né, examinar o animal da ponta do nariz à ponta da cauda. Não ouvir só a queixa do tutor principal, né? E o especialista, ele vai, de fato, destrinchar aquilo ali, né? Ele vai afunilar o assunto dele, se formando ali, se especializando e, obviamente, tratando de forma mais específica aquele paciente. Não, e é semelhante ao que a gente tem na humana. A gente vai fazer o check-up e depois, dependendo daquilo que a gente tem, se tiver algum problema, perfeito, a gente vai no endócrino, no cardiologista, exatamente. Né? E hoje em dia está crescendo, né? A gente tem ali, hoje em dia tem dermatologista, oncologista, que a gente não via antigamente. Pois oncologista. A gente tem o cardiologista hoje, está super em alta, né? Então a gente já vê ali os cuidados dos tutores, às vezes procurando até diretamente o cardiologista, mas a gente sabe que é necessário passar por um clínico. É o clínico que vai pedir os primeiros exames ali para a gente poder ter uma noção e saber para onde a gente deve caminhar. Né? E até direcionar conforme a idade. Já tá ficando mais idosinho, aí tem que procurar um geriatra, tem que, né, direcionar, né? Exatamente. Eu sou a louca pelos idosos, né? Depois de 7 anos, 10 anos ali, independente de porte, já tô sempre ali atenta, sempre me atualizando, porque eu gosto muito dessa área. Porque estão crescendo os idosinhos, né? Muito. Hoje em dia, a qualidade de vida, né, que a gente consegue proporcionar, os animais vivem bem mais, né? Isso. Com certeza. E assim, quando você atende os pais e mães de primeira viagem, quais são os cuidados e as dicas importantes que você como clínico pode dar para que ele observe, para que ele pergunte ao veterinário nas primeiras consultas? Eu percebo que uma das dúvidas que a gente recebe é um pouco de o que eu faço quando a pessoa ela adota ou ganha, enfim. Ela tem aqueles primeiros cuidados, aquelas primeiras consultas, não sabe o que comer, não sabe nem o que perguntar direito. Exatamente. Não, com certeza. Independente da fase da vida, né, quando eu chego na casa do cliente, eu sempre tenho esse costume de perguntar, porque eu especificamente faço atendimento domicílio, mas na clínica mesmo, independente do local, eu sempre tenho esse contato e eu faço, às vezes, essa pergunta até antes do tutor, né? Então, se adotou, se comprou, né,
como vivia, se for, então, filhote, aquela consulta pediátrica eu acho de extrema importância, porque ali, normalmente, a gente vai dar a vida, né, do animal. Então, assim, alimentação, né, cuidado com os dentes, cuidado com o banho, o ouvido, tempo adequado para cada coisa, o tipo de alimentação que aquele tutor pode oferecer para aquele paciente. Então, por exemplo, a gente tem a ração. Hoje em dia temos rações de ótimas qualidades, né? E a gente tem a AN, que é a famosa alimentação natural, né? Que não pode ser guiada por nós clínicos. A gente precisa encaminhar para o nutrólogo, o nutricionista, que é de extrema importância, porque a alimentação natural não é aquela famosa comida de panela que a gente costuma fazer. Frango e cenourinha. E cenoura, exatamente. Então, é de grande importância a gente falar sobre isso, né? Mas, normalmente, eles perguntam, doutor, o que ele pode comer? Eu posso dar um pedacinho de pão? Eu posso dar aquele biscoitinho de maisena? Qual fruta que eu posso estar oferecendo? E hoje em dia a gente sabe que a rede social, né? Então, a internet está ali para tirar dúvidas também deles, apesar que tem muita coisa errada, né? Ali é muito vago. Então, quando se pergunta qual é a ração, se pode comer comida de panela ou não, quem deve indicar, né? O tipo de banho, a quantidade, frequência, né? Com o tipo de shampoo. Eu acho muito importante, porque apesar da gente ter estudos que revelam de tempo em tempo, existem banhos terapêuticos, por exemplo, que é em tempo diferente de um banho normal, para um banho de limpeza, por exemplo, né? Então, é importante a gente falar sobre isso. A questão dos dentes, a gente vê a questão da tartarectomia, né? Limpeza depois de, às vezes, 2, 3 anos, o animal já está ali com as placas bacterianas em todos os dentes. Então, assim, a escovação desde filhote, ela é de extrema importância. A saúde começa pela boca, né? Então, se a gente fazer, pelo menos, criar um atrito, né? O costume do animal, tanto cão quanto gato, desde filhote, com certeza, a probabilidade é maior dele aceitar isso quando estiver mais velho. Né, e atrasar todos esses processos, tartarectomia, sedação, anestesia geral. Então, é muito importante. Então, normalmente são essas perguntas. Questão de vacinação, da vermifugação, né? Basicamente são essas mesmo. Não, e são perguntas importantes que a gente percebe, porque nesses que a gente gravou, às vezes são as proporções, né? Dar uma fruta, mas uma maçã para um cachorro muito pequeno representa muito. Então, às vezes, o dono não tem essa noção das proporções. Exatamente. Isso faz muita diferença, porque às vezes, a banana pode, mas a banana é muito calórica. Então, às vezes, você vai dar para um York uma banana inteira? Não, é uma bomba, né? Então, a gente tem frutas que podem, tem frutas que não podem, por exemplo, como a uva, que tem tutor que não sabe. Ah, mas é só uma uva, vai fazer mal? Olha, uma uva pode matar o seu animal, né? Então, tem esses cuidados que eu prezo muito em conversar com o tutor, porque mesmo que a internet possa expor isso para eles, eu acho que vindo de nós, profissional, vai ficar uma coisa muito mais correta, né? Eu costumo dizer que eu pego no pé mesmo. Não pode, não pode. E é isso. Não, e a gente começar desde filhote faz toda a diferença ao longo da vida. Muito. Então, eu acho que eles estão, assim como nós, estão vivendo mais tempo. E os cuidados são diferentes. Hoje nós já temos diagnósticos mais avançados. Então, assim como nós, existem outras doenças surgindo, mas que não eram diagnosticadas. E a gente tem a possibilidade de começar desde cedo para fazer com que ele viva mais tempo e tenha uma qualidade de vida. Então, cuidar da boca desde bebê, né? Não era um hábito de escovar o dente, não tinha essa coisa de escovar dente. Era muito de dar um negocinho pra roer e tal. Os famosos ossinhos brancos. A gente não pode, aqueles ossos brancos não podem. A gente costuma dizer que criar o atrito, existe o criar atrito, por exemplo, com a cenoura, que é muito melhor, é muito, muito mais valioso do que aqueles ossinhos brancos, por exemplo. Que a gente que tinha na cabeça que aquilo era. E a gente vem quebrando essas coisas com o tempo, né? Porque isso demora um pouquinho até tirar da cabeça, né? Os pet shops vendem com muita facilidade. Então, até a gente fazer com que o tutor entenda que aquilo é processado, que não é saudável. Né? Leva um tempinho, mas vai chegar, vai dar certo. Não, eu falo isso por experiência. Eu tive um labrador de 16 anos. Eu tenho certeza que ela viveu bem para um labrador de 16 anos. Mas eu tenho certeza que ela viveria muito mais hoje, porque eu não tinha conhecimento, né? Então, eu tive ela mais nova e eu dava pão. Eu dava banho nela de shampoo igual o meu. Aí eu achava que se eu comprasse um shampoo caríssimo nosso, e ela soltava pelos e pelos e pelos. Então, assim, é um conhecimento que vem mudando, né? A gente não tinha isso antes, não era tão acessível. E hoje já é super acessível e a gente consegue fazer esse trabalho de fazer com que eles vivam mais. É o famoso a longo prazo, né? A longo prazo que a gente consegue ver o resultado e as notícias saindo, a gente vai conseguindo ali mexer, na verdade, com aquele pensamento antigo do tutor, né? Que é muito importante. Não, e essa mudança de comportamento, de sair do quintal
para casa, de ser um membro da família, não mais um animal que toma conta da casa. Exato. Então, essa mudança de comportamento também influencia em tudo, né? E você falando de banho agora, achei engraçado, porque eu já peguei um caso de só abrindo aqui, né? Ah, Já peguei um caso, olha, acabou o meu shampoo, tá? Eu dava com o meu e eu dei sabão em pó. Quando eu cheguei, o animal ele era mais branquinho, o animal estava todo vermelho. Uma reação Mas- alérgica absurda. Não pode. Então, é uma outra coisa que eu trago muito nas minhas redes sociais, é o fato das informações mais básicas, sim. sabe? O corte de unha, tipo de banho, tipo de produto, aquilo que tem fácil acesso na nossa casa, mas que eles não podem, hipótese alguma. Então, acho isso muito É importante. verdade, sabão de coco. O sabão de coco é um mito, né, gente? Meu É, Deus, o sabão de coco é bom pra tudo. Calma. O é, coco pode ser, o óleo de coco pode ser é. bom, mas o sabão de coco não, né? Não, ele tem um pH muito alto. É. Ele E aí, normalmente causa o ressecamento, né, da é, barreira. E aí, para animais que podem vir ser atópicos, então, nossa, é uma agressão ali na pele absurda. pois é. E dentro desses cuidados que a gente está falando aí da rotina do tutor, essa parte de vacinação, que também é uma dúvida. Quais são as vacinas necessárias? Né? Porque a gente tem aí a sinomose, tem outras doenças relacionadas à não vacinação, né? A não ter dado a vacina. E é importante também que eu queria que você falasse da importância de boas vacinas. Porque, por exemplo, a sinomose, a gente escuta muito de cliente, mas mas vacinou aonde? Qual a procedência? Eu acho que isso é interessante para falar para eles. É muito importante, porque às vezes a gente pega protocolo vacinal com carteirinha, né, de agropecuária, bonitinha, com intervalo que a gente normalmente considera válido, porém aquela vacina, ela não foi feita por um profissional. Na verdade, eu costumo falar vacina porque é um meio popular, mas nós, profissionais, a gente imuniza, né? A gente não Sim. vacina. Quem vacina, ele não faz a avaliação prévia desse paciente. É importante dizer que a vacinação, ela começa no animal sadio. Então, o animal obeso, ele não é sadio, né? Um animal com problema de pele grave, esse animal não está sadio. Esse animal com tá com diarreia, vômito, enfim, ele não está sadio para vacinar. E a agropecuária, eles não têm, infelizmente, né, essa noção, não podem fazer essa avaliação, né, prévia antes da vacinação, onde, às vezes, mexem com o sistema imunológico, fazendo com que esse animal fique ainda mais susceptível a doenças, né? Então, ter o médico veterinário precisa do carimbo, precisa de selo, ali tem a parte, né, a gente tem a validade da vacina, que é de extrema importância, e vindo de um veterinário, a gente tem o condicionamento correto dessas vacinas. A gente, por exemplo, tem uma tabela onde a gente precisa, né, anotar manhã, tarde e noite a temperatura ideal dessas vacinas. Então, assim, por exemplo, em filhotes, né, quando a gente falando de cão, especificamente, a partir de normalmente 45 dias de vida, a gente já consegue iniciar as vacinas. Então, a gente tem as polivalentes, que a gente chama, né, V8 ou V10, e a gente normalmente inicia aí com filhotes, são 3 doses, tá? Normalmente com intervalo de 21 a 30 dias. Podendo passar disso, passou disso, faz mais uma dose normalmente, tá? Tem veterinário que acrescenta mais uma dose. A gente tem a antirrábica, né, que em bula ela diz que é a partir de 4 meses de vida, tá? Mesmo que a gente veja um pouquinho antes, assim, a partir de normalmente de 4 meses. E a gente tem a vacina da gripe, né, que no meu protocolo eu chamo ela de essencial. Sim. Porque ainda mais em época de inverno, por exemplo, que a gente pega de animal com problemas respiratórios, né, e passa de um para outro. Uma casa que tem 4, 5, todo mundo pega. Então, ela é especial, mas eu sempre coloco ela no meu protocolo vacinal, nunca deixo de fora. E elas são todas injetáveis, mas a da gripe tem uma novidade muito legal, né, que tem a nasal, né, e tem a oral. Eu trabalho com a oral, que eu acho incrível a potência que ela tem. Não só fugir da furadinha, né, mais uma furadinha, a gente tem o interesse do cão. Então, normalmente, quando a gente faz ali na boquinha, o animal, mesmo que aquele cachorro que não gosta muito de uma contenção, ele se interessa pelo produto. Então, ele vai causar aquela lambedura ali. Eu tenho vários vídeos nas minhas redes sociais que mostram eles tendo interesse. Então, faz aquele momento que talvez fosse tenso ser muito mais confortável, não só para o animal, como para o tutor, né? E falando de gato, a gente tem a V3, V4 e V5, né, que a gente normalmente inicia ali a partir de 2 meses de vida, tá? Cada uma numerada de forma para suas doenças, e uma das que a gente mais faz hoje é a V4 e V5, né, que pegam algumas doenças específicas, mas a V5 pega a FeLV, né, que é a leucemia viral felina. Inclusive, meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, foi em cima dessa doença. Foi muito bacana, tem lá na minha rede social para quem quiser ler. Então, assim, são vacinas importantes, e a antirrábica, né, que são obrigatórias a partir de 4 meses de vida. Então, é importante que procure um médico veterinário para fazer essa vacinação. Com certeza. E, assim, importante dizer que a vacinação, ela também coincide com a questão de fase de vida. Então, o filhote, ele tem um protocolo, né? O adulto, ele tem um protocolo, e o idoso, ele tem um protocolo, né? Lembrando que o idoso,
algumas vezes, dependendo do caso, esse animal já tem ali alguma doença, né? Já tem acompanhamento com especialistas, então é necessário fazer um exame específico, né? Para a gente saber se realmente é válido vacinar aquele animal ou não. Tá? E no caso de gato, né, está dentro de casa, se está na rua, se tem contato com os outros animais. E questão desses assuntos de vacinação, de imunidade, vale falar da vermifugação, né? A Eu ia te vermifugação, perguntar isso agora. a vermifugação, a gente sabe que desde sempre ela é tratada mensal, trimestral, né? Enfim, uma vez ao ano. É muito importante a gente falar sobre isso. Eu tô sempre na casa de cliente, mesmo que o assunto não seja esse, eu bato nessa tecla porque é importante, né? A vermifugação, ela não é prevenção, ela é tratamento, ela é uma medicação. Então, conforme a gente fica fazendo a cada mês, a cada, né, 3 meses, a gente pode vir a causar uma desbiose nesse animal, né? Um excesso de medicação sem necessidade. Então, nas fases iniciais, né, lá em filhote, a gente tem um protocolo a ser feito, a partir normalmente do 15º dia de vida, a gente já começa o protocolo. Cada medicação tem seu tempo, sua duração, então a gente não cabe falar exatamente dias, mas normalmente 15, a gente repete de novo 15, tá? E questão de adulto, observar exatamente isso. Precisa ser feito? Quando precisa? Quando apresentar algum sinal diferenciado. Tem uma diarreia? Tem algum quadro comportamental diferenciado? Como normalmente tem aquele quadro que o animal fica arrastando o bumbum no chão, né? Sim. Então, normalmente é característico. Procure um profissional. É ele que vai dizer para você, com exames específicos ou não, se é o momento certo de vermifugar. E qual é o melhor, é mais adequado para o seu animal, né? Exatamente. A dose que ele precisa. Exatamente. É porque aquela frase, né? Entre o remédio e o veneno, o problema está na dose. E aí, o que acontece? As agropecuárias, elas vendem, né, sem a prescrição. E é onde a gente vê muito caso de intoxicação. Pois é. Muito caso Eu de acho que intoxicação. essa parte da vacina, tanto do vermífugo, é importante que vocês tenham atenção sobre isso, que é só pensar comparando a nós, né? Você leva o seu filho lá no pediatra, ele vai passar o protocolo vacinal, você vai na drogaria e você fala, vacina aqui meu filho, Perfeito. né? Perfeito. Então, assim, você procura um especialista, você vai lá no posto, ou você vai numa clínica que é especializada em vacinas. E aí é igual na veterinária. Você vai procurar um profissional que vai falar qual é o protocolo vacinal dentro da idade e que vai imunizar de acordo com o que ele pode. Exatamente. É igual você falou, ele tem alguma enfermidade e não pode agora, tem que esperar. Igual com as crianças, tá gripada, não pode tomar vacina. Tá doente, não pode tomar vacina. Então, eu acho que esse comparativo que a gente tem entre a gente e os animais é o igual, né? É igual. A gente está levando no especialista para nos indicar por que você não vai levar no veterinário, você vai aceitar qualquer tipo de informação. Isso é muito importante que a gente tenha na cabeça, porque às vezes eu percebo que não é por maldade, mas a falta de informação faz com que você erre. Perfeito. Né? Tentando ajudar. Exatamente. E isso prejudica seu animal. Então, eu acho que isso é muito importante. E assim, é justamente isso. A minha intenção na rede social, né, é justamente isso. Levar as informações mais básicas, que às vezes numa conversa, numa consulta, você tem com aquele tutor. A minha rede social, eu quero criar a ideia de... Você não precisa ter o Google pesquisar. Aqui você tem uma base, porque tudo que eu posto é baseado em estudos, artigos, conhecimento, para que os tutores entendam de forma mais simples, sem termos técnicos, sem muita dificuldade, né? Porque a gente sabe que a rede social, a internet, ela é aberta, ela é generalista. Então, desculpa, então às vezes ela não vai dar aquilo exatamente que o animal precisa. Sim. Inclusive dose de medicações. Tá? Que é importante falar sobre isso, causando muitas das vezes a intoxicação grave. Pois é. Eu fico... sempre converso com os clientes nossos da farmácia sobre isso. Sobre essa atenção. E aí, assim, eu já procurei o veterinário, fiz o meu protocolo de vacinação, fiz a vermifugação, estou fazendo acompanhamento com o clínico. O que é importante que a gente saiba de sintoma para emergencial, assim, o que é importante, ele apresentou algum sintoma diferente e isso fez com que me despertasse de levar ao veterinário. Importante, porque tem um quadro bem básico que as pessoas ignoram por bastante tempo, que é normalmente o animal está mais prostrado e emagrecimento, né, ao longo tempo. Então, normalmente esse animal para de se alimentar, aí o tutor acha, ele não tá gostando mais dessa ração. Às vezes aquela ração foi lá comprada, né, separada, não um saco fechado. Então, o animal
começa a não querer mais aquela ração, fica mais deitado. Aquele cachorro que era super brincalhão, pulava em todo mundo, esse animal começa a ficar mais deitado, não querer pular tanto. Aí a gente passa realmente mais para sintoma, né? Que, por exemplo, o vômito, a urina com sangue, as fezes com sangue, que é muito comum a gente pegar, né? Tem casos específicos, né, de animal, às vezes, claudicando, mancando um pouco, patas dianteiras e, né, posteriores também. Então, são sintomas e alertas que o tutor fala assim, olha, realmente não tá bem. Né, não tá bem. Às vezes o animal começa a ficar até caquético mesmo. Emagrecer, o tutor já via casos do tutor deixar pro pior momento possível. Aquele momento que todo veterinário odeia. Porque se você levar no pior momento, a chance é mais difícil da gente ou achar, né, não só o diagnóstico, porque às vezes vai ficar muito cara a conta, né, o cliente pesa no bolso. Pesa para todo mundo, pesa para o animal, o bicho sofre mais, o tutor sofre mais, aí o bolso sente mais. Não, e às vezes associa alguma coisa que aconteceu, Perfeito. Mudou de casa, aconteceu alguma coisa na nossa vida, e aí, ele também tá triste, ele também tá... Mas às vezes ele já tá com um problema e só aumentou. Queria até falar sobre um caso aqui que é basicamente sobre isso. Há pouco tempo eu atendi um Yorkzinho, ele tem 10 anos, e a senhora que cuida desse animal perdeu a mãe há um mês, no dia que eu fui lá, né? Já tinha feito um mês. E ela falou, olha, ele tá com ansiedade, ele tá com depressão, tá? Ele tá se tremendo todo, porque eu tenho certeza que como a minha mãe gritava muito, ele tá traumatizado. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi é que esse animal estava com dor. Era visível que esse animal estava com dor. E aí depois, durante a consulta, aquela anamnese bem elaborada, onde você pergunta tudo, e a gente que faz domicílio tem o benefício de estar na casa do cliente, onde você vê o tipo de piso, a altura da cama, né, entre outras coisas, eu fui ver que esse animal tinha uma dor em quadril absurda, principalmente na pata direita. E a gente pediu um raio-x, fizemos um raio-x, enfim, tinha um cisto ósseo ali. Enfim, vou encaminhar para um ortopedista para a gente ver o que melhor vai ser feito. Mas ela tinha certeza que esse bicho estava com ansiedade. E assim, com a medicação para alívio de dor ali, o animal já teve uma evolução momentânea. Ele falou assim, meu Deus, isso não era ansiedade, isso era dor. Olha, mas bem que eu reparei quem estava subindo na cama. Então assim, começam a aparecer as coisas, sabe? Que a gente tem uma impressão, coloca aquilo como uma verdade. Exatamente. E aí some todos os outros sintomas. Então, quando você conversa com um profissional, e é uma conversa aberta, com tempo, né, onde você pode sentar, conversar e entender realmente a rotina desse paciente, você consegue entender, às vezes, fechar diagnóstico até antes, né? Por exemplo, olha, eu acho que tem uma questão articular, por exemplo, olha, eu acho que pode ter alguma coisa a mais, vamos fazer um raio-x. Então, você consegue realmente ali entender um pouco mais da rotina do paciente, então, é incrível. E dentro da sua rotina, assim, de clínico, você gosta de usar suplementações com maneira preventiva? Você incentiva o uso, né? Acompanhado, obviamente, prescrito. Você acha que é interessante para qualidade de vida? Não, com certeza. Eu acredito que tudo vale uma avaliação, né, prévia, tanto filhote, adulto, idoso. Idoso, então, nem se fala, né? Independente da especialidade, a gente está sempre prescrevendo. E em questão de suplementação geral, ok. E a questão da manipulação, né? Eu acho que a manipulação, ela traz pra gente o poder único. Um tratamento diferenciado, personalizado, assim, maravilhoso. Eu sou suspeita a falar, né? Porque tenho pacientes que tratam já há um tempo. O cachorro da minha irmã faz tratamento mensal. Então, assim, você tem aquela dose para aquele peso exato, você tem um tratamento de tempo exato, né? Você não tem o desperdício. Quem nunca comprou medicação que a caixa sobrou 3, 4 comprimidos, por exemplo? Então, você... joga fora, ou então usa porque acha... Perde a validade. Ou então, vou te falar até mais, tem clientes que passam do tempo que a gente prescreve medicação só para não sobrar comprimido, onde atrapalha o nosso tratamento. Não é porque você fez mais que não vai fazer mal. Sim, pode fazer mal, sim. Às vezes pode causar um vômito que não estava... Né, se você talvez tivesse feito no tempo adequado, esse animal não teria. Desconforto gástrico. Exatamente. Então, assim, a suplementação, a manipulação em si, ela é muito única pra gente e com certeza veio só pra agregar, com certeza. Não sou suspeita a falar, mas eu adoro. Não, eu acho que isso é legal de falar, porque ainda tem muita gente, apesar de não ser tão novo assim, ainda tem muita gente que não conhece a manipulação. Que não sabe o que você pode fazer na dose que você precisa, no peso do seu animal, no sabor que ele mais gosta.
na forma que melhor se adequa a ele, Sim. que é justamente vem para tornar esse tratamento único e tirar esse estresse da medicação. Perfeito, que eu não cheguei a falar sobre isso, mas tem isso, né? Tem casa que eu vou falar, olha, ele não toma medicação de jeito nenhum, isso vai ser maçante para mim e para ele, então, ou desculpa, eu não consigo concluir o tratamento, que aí invalida o meu atendimento, porque a pessoa passa falando, essa veterinária passou tal medicação, não fez efeito, às vezes não fez o tempo correto, não conseguiu administrar, ou diluiu, que tem muito comprimido que é diluído, aí o animal não toma aquela porção que tem que ser tomada, né? Aquela quantidade. Então, a manipulação, além de tudo isso, ela tem a questão do tipo de fórmula, né? Que ela é um biscoitinho, uma gelatina, enfim, e o sabor. Então, eu vou fazer com que esse tratamento seja limpo, ele seja bom pro tutor e pro animal, né? E bom para mim, consequentemente. Né? A gente consegue ali realmente curar, tratar, enfim, de forma muito mais leve. Isso é a parte que a gente mais gosta de saber. Até porque na medicina preventiva, uma coisa que a gente sempre teve na nossa cabeça. Quando a gente pensou em trabalhar com a medicina preventiva, não é possível trabalhar se você não tem esse ato de medicar tranquilo. Exatamente. Como que você vai dar uma suplementação para um cachorro jovem, para que ele viva mais, que ele precisa começar quando está jovem, se ele não toma? Não, exatamente. Você vai ficar anos enfiando goela abaixo? Isso aí. Aí eu digo em questão do estresse que a gente tem hoje, né? A gente tem casos de animais, por exemplo, que podem entrar em hiperexcitação e vir a convulsionar, por exemplo, devido à temperatura muito alta. A gente tem casos de animais obesos, por exemplo, com isso. Então, você ter aquele estresse, né, da administração é muito complicado. Então, se puder ser leve, né, saboroso, interessante, assim como a vacina da gripe, como eu estava falando, você torna aquilo muito mais leve, muito mais fácil para o seu dia a dia também, né? A gente tem uma vida corrida. Então, por que não chegar ali realmente com um negócio mais saboroso, que o animal ele não vai nem pensar duas vezes e só vai tomar? E aí você consegue postergar a vida dele, com né? certeza. Inclusive, falar sobre as cápsulas com sabor, que eu nunca deixei de falar, porque eu provei todas, gente. Só a Catarina sabe. Eu provei todas e, gente, é surreal. Então, assim, é muito gostoso, é muito saboroso e atrativo pro paciente. É isso que a gente procurou bastante, porque mesmo tendo todas as formas, ainda tinha alguns medicamentos que ficavam fundo, mesmo com toda a tecnologia que a gente tinha. Eles ainda sentiam, isso era um incômodo nosso, né? Porque se a gente quer facilitar, isso era um incômodo. E a gente conseguiu trazer as cápsulas para o Brasil, que são as cápsulas com sabor. É muito legal. E assim, falar do gato, por exemplo. O gato, para fazer a administração de algumas medicações, ele causa uma celorreia horrível, né? Começa a babar demais, fica enjoado. Aí, dependendo do que acontece, o tutor ou para de administrar, por exemplo, ou simplesmente fala, olha, piorou o quadro dele. Piorou, volta para emergência, tá ruim. Não, é só a questão do sabor mesmo, que é muito ruim. O animal começa, né, ficar assim, salivando bastante e assusta o tutor, né? Então, a questão do sabor, ele esconde isso, né? É bem interessante. E dentro dessa sua rotina de cuidado, quando você vai fazer a visita ao cliente, quanto você indica de quanto em quanto tempo a consulta? Como que é essa periodicidade da consulta? Quando é na clínica, quando é no domicílio, tem diferença? Então, normalmente, quando eu sou chamada, né, ou normalmente é realmente um caso mais de urgência, aconteceu isso, né? Ou aquele tutor que já está conscientizado que precisa periodicamente estar passando ali por um veterinário para atualizar as vacinas, vermifugação se for o caso, né, entre outras coisas, cortar a unha, normalmente a gente vê muito isso, o tutor às vezes tem medo de fazer em casa, de forma correta, realmente precisa de um profissional, mas isso é complicado dizer exatamente o tempo, mas pelo menos uma vez ao ano, animal sadio, saudável, tudo bonitinho, pelo menos uma vez ao ano para fazer exames de rotina, né? Até porque se vier alguma alteração importante em exame, a gente consegue pegar de forma precoce, né? Alcançando a cura, né? Muito, muito mais rápido, né? E fazendo com que esse animal esteja saudável enquanto encare ali, por enquanto encare qualquer doença, digamos assim. A gente pega muito, vou dar um exemplo, a doença do carrapato. Então, né? Que a gente pega achados em hemograma para fechar diagnóstico com outros exames. Então, se a gente consegue pegar essa doença e tratar com esse animal sadio, legal, sabe? Esse animal vai viver bem, sabe? Então, é muito importante. Então, normalmente, né, quando você vai para o domicílio, primeiro é uma emergência e depois ele segue um acompanhamento de rotina? Normalmente isso, a não ser que já sejam realmente pacientes meus há muito tempo, né? Olha, eu preciso fazer exames desse ano, olha, eu preciso fazer as vacinas desse ano. E ali a gente mexe em atualização, porque às vezes passou muito tempo, né? Ou realmente foi só por corte de unha e, poxa, posso ver como é que tá a carteirinha de vacinação? E ali a gente acaba atualizando. São poucos
os tutores ainda que vêm só por rotina. Sim. Eu sempre tento encaixar isso, mas eu já tenho pacientes meus antigos que já vêm para rotina, porque criaram esse hábito e entendem que existe a real necessidade. Ou que começa por rotina, né? Então, assim, eu vou, Perfeito. uma vez ao ano, eu vou chamar o veterinário para olhar se tá tudo bem. Exato. Mas acaba que não leva e aí espera acontecer alguma coisa, né? Isso, e por exemplo, eu tenho recebido muito filhote, por exemplo, filhote, e isso é muito legal. Independente de comprar ou adotar, eu tenho recebido isso. Olha, doutora, eu queria muito uma consulta pediátrica para poder saber como eu vou levar esse animal. Alimentação, vacinação, vermifugação, e isso é importante. Então, porque é o que a gente está falando no início, né? A gente tem uma vida muito mais longa com isso. Então, eu acho interessante. De animais idosos ou adultos, enfim, a gente já vê menos isso. Mas está entrando aos pouquinhos na cabeça dos tutores. E a gente estava até conversando com a Isabela, que falou de felinos, essa parte de pediatria, e ela estava falando exatamente disso, na parte de felinos, esse acompanhamento pediátrico, e tudo que você faz na infância reflete na vida adulta. Total. Então, assim, nada diferente de nós, né? Nada. Se você dá para o seu filho coisas que não são saudáveis durante a infância, certamente ele será um adulto obeso, com doenças cardíacas, com certeza. Isso não é diferente. Uhum. Então, essa preparação ali durante a infância do animal faz com que ele possa ser um adulto e um idoso mais saudável. Salvo as doenças que são genéticas, né? Sim, sim. Mas que você já pode identificar enquanto criança, né? Uhum. Criança, bebê ali. Bebê, que você pode também ir levando de uma forma melhor, mas se você prepara aquela infância, né, com uma boa ração, com um bom acompanhamento, com um cuidado da saúde oral, você certamente vai minimizar doenças na fase adulta e na fase idosa. Com certeza. E uma pergunta, assim, inclusive, lembrando aqui, que fazem normalmente a questão sobre a castração, né? Quando eles não querem eu botei aqui para te perguntar, mas vamos... Sobre a questão da castração, eles perguntam normalmente em época de filhote, principalmente quando é de raça, né? Então, por exemplo, a castração, apesar da gente ter hoje em dia meios gratuitos e tudo mais, a avaliação prévia ela é muito importante, gente. Um simples hemograma ele é muito importante. Ele pode significar muito durante essa cirurgia, né? Então, normalmente, eu tenho um paciente que hoje em dia deve estar um pouco mais de 70, porque já está em processo de emagrecimento, mas é um golden, tá? De 2 anos e pouquinho, ele foi para o tutor, eu quero castrar, e tá tendo essa micção, né, de marcando território, macho, levou para uma clínica onde esse animal já estava com 62 quilos. Essa castração foi feita, teve problema no pós, esse animal engordou absurdamente, chegou a 70. Então, assim, a gente tem essa questão dos cuidados, de uma avaliação realmente prévia, cuidado, observa, né, a informação do veterinário, uma avaliação clínica é válida, esse animal pode estar sobrepeso, isso não é legal, a tendência é que esse animal engorde mais, a alimentação precisa ser específica depois da castração, né, quando possível, obviamente, mas é importante falar que até para castrar é válido uma avaliação clínica antes. Isso é ótimo. A ideia nossa desse podcast é esclarecer o máximo de dúvidas que são coisas simples da rotina. Sim. E que a gente acaba cometendo erros porque não tem acesso à informação. Então, dentro dessa nossa proposta, a gente sempre fala com os veterinários sobre automedicação, né? Sobre tratar por conta própria, achar que pode dar o seu medicamento. Dentro dessa linha, o que você pode falar que é importante que o dono tenha cuidado? Importante, muito bom esse assunto, porque a gente sabe que, a gente vai até entrar com essa questão dos mitos, né, a automedicação, gente, pra gente ela é ruim, de quem dirá pra um bicho, né, a gente sabe que a gente trabalha com doses, tanto humano quanto bicho, então é aquilo que eu tava falando, entre o remédio e o veneno, o problema está na dose. A automedicação, mesmo que humano, a gente tenha algumas medicações que a gente possa usar, o veterinário precisa prescrever. Não, em hipótese alguma, automedicação, né? Porque existem medicações que normalmente a gente tem em casa para uso nosso, que a gente faz com automedicação, a gente quer usar para o animal. E isso pode levar o animal a óbito, né? Pode ter algum medicamento, como você falou, que ele pode usar, mas que você pode estar dando uma dose que pode matar seu animal. Exatamente. Como tem medicações que são extremamente proibidas. Anotem isso. Existem medicações que são extremamente proibidas para cão e gato. Pois é, isso é importante e a gente sempre reforça essa questão da automedicação, porque é
um negocinho diferente e você pode tirar a vida do seu animal. Não, com certeza. E a intoxicação, às vezes, por dose muito alta, ela é muito rápida, né? E comida, e planta. Exatamente. Nossa, planta, então, gente, comigo ninguém pode. Espada de São Jorge ali, que a gente vê que normalmente costuma ter bastante. Espada de São Jorge é muito comum. É, muito. Já viu o sagu? Conhece sagu? Não. Eu perdi um paciente que comeu sagu. Ele não só destruía, ele engolia. É aquela bolinha? Não, o sagu, ele é uma planta como se fosse... Ele é meio pérfuro cortante. Ah, tá. E assim, foi horrível, porque não deu tempo. Não deu tempo. Ela achou que ele tivesse só destruído, né? Então, assim... Exatamente. Planta o próprio lírio, tá? É. O lírio. Então, assim, eu já perdi uma Yorkzinha desse jeito. Eu tinha acabado de ganhar a bichinha. Minha mãe botou a planta pro alto, mas o vento bateu e levou pro outro lado. Então, assim, foi muito complicado, foi difícil. E a gente acha que, é só uma plantinha. E não é só uma plantinha. Então, na hora de adotar um animal, de comprar... Por favor, verifique isso, né? Cuidado do espaço, aonde esse animal pode viver, se tem condições de viver naquele ambiente, né? Se tem tela, se precisa de tela, Exatamente. Quais são as plantas que você tem em casa, que você precisa subir. A tela é importante, tá? Apartamento, já peguei um animal que caiu 11º andar. Meu Deus. Sem tela. Então, assim, precisa ter a responsabilidade, saber se a sua casa vai ser uma boa casa para aquele animal. Né? O tipo de piso, tá? Que é muito importante falar. Eu tô sempre avaliando isso. Animais idosos, então, ou pesados, tem um desgaste de articulação, né? Às vezes não tem uma suplementação adequada, não tem um exercício adequado, ou uma alimentação adequada. Então, esse animal tem um desgaste ali da patinha, esse animal vai, né, pisando e escorregando, pisando e escorregando. E a longo prazo, a gente tem um desgaste maior da articulação, causando umas dores horríveis. Enfim, é importante falar sobre isso. Então, são os detalhes que fazem toda a diferença. Total diferença. Tá aí a palavra. São os detalhes. Por isso que eu digo que a avaliação clínica, ela é para isso. O especialista, você já chega com um problema para ele falar, olha, o meu problema é A. Tá? E ele destrinchou, ele afunilou esse assunto, ele vai tratar o problema A. Nós, clínicos, generalistas, não podemos ser deixados para trás. A gente está aqui justamente para abrir as portas, entender toda a rotina, é o nosso dever como clínico, né? Tanto o médico humano quanto o veterinário. Sim. Abrir as portas e falar, olha, a gente tem esse problemas, agora vamos fazer esse tratamento específico, fazer tal exame, e às vezes, muitas das vezes, tem uma cardiologista que eu sigo que ela fala, gente, clínicos, me mandem pacientes com exames. Sabe? Então, assim, por exemplo, os exames básicos, o hemograma, uma avaliação renal, uma avaliação hepática, né? Algumas enzimas ali que a gente pode pegar, talvez, sugestivos de doenças cardiológicas. Então, assim, é válido o exame de sangue para já ser levado diretamente para o especialista. E o clínico vai te dar um norte. Vai. Eu tenho um paciente que trata com nefro, com cardio, com a nutróloga, tá? E agora tá com a hemato, tá? Mas ela não me larga. Ela fala, não. Aponta aqui é você e depois a gente abre o leque para outros especialistas. E realmente porque esse contato direto não fica, não é sempre com o especialista, né? É realmente quando precisa resolver aquele problema. E eu tô ali para qualquer outra coisa acontecer, eu tô aqui. Tô aqui. É bem bacana. Eu gosto muito, sabe? Eu achei que eu não fosse me adaptar tanto à clínica. Meu sonho era a ultrassonografia, né? Não que não seja mais, mas a clínica, ela ganhou meu coração. Saber um pouquinho mais de cada coisa é muito gostoso. Não, eu acho que é extremamente importante em qualquer área, porque você precisa de um direcionamento. Não adianta você achar que você precisa de um dermato se você não sabe nem o que tem. Exatamente. Então, se você, preciso agora de um cardiologista. Eu acho que o clínico, tanto para nós quanto para os animais, dá esse direcionamento. Com certeza. Olha, agora você já tem... eu sempre falo, é só você pensar o que você faria para você. Agora você passou dos 35, quando você tem que procurar esse. Agora você vai ter que procurar o angiologista, agora você vai ter que procurar... É verdade. Né? Agora você passou dos 40, você vai ter que procurar... É exatamente a mesma coisa, verdade. Né? Nas fases de vida, para te direcionar, porque às vezes você nem sabe. A gente não sabe nem para nós. Verdade. Né? Então... E assim, é válido falar a questão de fase de vida, por exemplo, a questão de alimentação, né? Essa questão de, depois de tal idade, apesar de ter animais em porte médio grande que passam a ser idosos a partir de 7 anos, a gente tem alimentação, ração, saco fechado que já diz lá, sênior, né? 7+. Né? Então, assim, a alimentação ela é muito importante, essa questão de saber a idade, procurar o profissional adequado, ter o acompanhamento, Não, e uma coisa que eu me lembro de antes, que acontecia com frequência, era você perceber que os cachorros idosos já não tinham mais dente. E que isso era comum. Então, se era um idosinho, tinha um dentinho, 2 dentinhos, né?
Você falava, mas meu cachorro é velhinho, só tem um dentinho. E hoje Exatamente. você já tem, já tá falando muito mais, já se começa de novo a tratar, né, dos dentes para que ele seja um idosinho com dentes. Exatamente, para que até tenha uma alimentação mais adequada. Pois Porque é. animal sem dente, possivelmente, ele não vai conseguir comer aquela ração um pouco mais sólida. Então, às vezes, vai pro pastoso, aí tem aquele tutor que exagera um pouco no sachê, ou então faz aquele, né, aquele antigo bofe e dá pro bicho. Então, não é assim, tem que ter acompanhamento, tem que fazer direitinho, porque, gente, a saúde bucal, ela É prolonga extremamente importante, muito. né? A gente acha que não, mas é muito importante. E agora, dentro dos nossos quadros, tem um quadro que a gente gosta muito, que são curiosidades das pessoas e nossas também, que é o nosso quadro Mito ou Verdade. Nesse quadro, a gente vai fazer perguntas para você e você vai responder se é mito ou verdade. Tá certo. A primeira pergunta é: animais que vivem exclusivamente dentro de casa precisam de controle de parasita? Mito ou verdade? Vamos lá. Animais que vivem exclusivamente. Gente, precisam sim. As pessoas têm esse pensamento. Eu atendo normalmente muito idoso, que não saem de casa, vive aquele mundinho. A doutora precisa. Ele não tem contato com a pessoa da rua. Não passa um gato, não passa um cachorro aqui na porta. Eu falei, quem garante? E você quando vai lá na rua e volta com o seu sapato? E a sua roupa? E se você for no pet shop comprar um brinquedo e tinha aquele cachorro lá cheio de pulga, carrapato? Como é que funciona? Então sim, gente, precisa. Independente para pulga, carrapato, verme, inseto que seja, né? Hoje em dia a gente tem as coleiras de repelentes, são maravilhosas. A gente tem os repelentes que podem ser manipulados também, que são excelentes. Então precisam sim de controle. Então é verdade. É verdade. A outra pergunta: os check-ups anuais não são necessários para animais que parecem saudáveis? Mito. Nem perguntei, já é mito. Muito mito. Não, vai perguntar. Muito mito. Gente, todos precisam de check-up, todos, os saudáveis, os não saudáveis, aquela média de tempo, né, para o animal sadio, a gente pelo menos uma vez ao ano, volto a dizer que, vendo alguma alteração ali, é importante que a gente consiga cuidar de forma precoce, isso faz bem para o tutor, isso faz bem para o animal, consegue passar por um tratamento de forma saudável, né, sem ter, por exemplo, uns vômitos, fica mal mesmo, né, prostrado, dificultando muitas das vezes o tratamento. Então, é importante sempre fazer, independente dele estar bem ou não. Não, e vale lembrar aquilo que você falou anteriormente, é que se a gente faz o check-up anual nos animais, a gente consegue identificar problemas antecipadamente. Exato. Se a gente nunca faz e só deixa quando estoura um problema, né, quando aparece um problema, a chance de você demorar a tratar ou não ter tratamento, ou você ter um custo maior. Porque às vezes as pessoas falam, mas todo ano eu vou ter esse custo. Mas já parou para pensar que se você não fizer e quando der um problema que você pode gastar muito mais? Não, com certeza. E Então, assim, é botar na balança, né? é balança, é isso aí. É como se fosse alimentação. Poxa, é realmente essa ração, ou então alimentação natural, poxa, tão caro, mas pensa a longo prazo. Né? A suplementação, pensa a longo prazo, né? Para você não sofrer lá na frente. E essa questão de deixar para o último momento é muito importante, porque quem está na clínica, os veterinários estão assistindo, sabe que a gente pega muito animal que já está ali naquela fase mais complicada, né? Ou às vezes a gente perde aquele animal, ou a gente tem um contratempo do estresse do tutor. Nossa, mas tá caro. Nossa, mas quantos exames? Nossa, esse tratamento grande desse jeito. Então, assim, é importante sim fazer o check-up, é importante sim a avaliação prévia, é importante sim a vacinação no tempo adequado, porque muitas vezes pessoas falam assim, nossa, mas a agropecuária tá mais barata a vacina. Tá, mas o que ela protege? Porque eu já peguei pessoa que comprou animal caríssimo, não fez a vacina ou fez de agropecuária, animal pegou uma parvovirose da vida e veio falecer, né? Não teve como mais tratar, não deu chance, porque deixou no último momento. Então é importante sim essa avaliação, sempre vai ser, gente, sempre. Para todo sempre será. Do veterinário. Não, com certeza. Tem que ter sim, com certeza. Nem que seja um básico, mas tem que ter. Não, pois é. A última pergunta do nosso Mito ou Verdade é que a gente já fez, mas vamos repetir para ressaltar. Sim. Que se é seguro administrar medicamentos humanos em animais de estimação desde que em doses menores. É aquele famoso mito e verdade, né? A gente tem medicações humanas que a gente faz sim a prescrição, mas também tem medicações que a gente faz o uso que é extremamente proibida para cão e para gato. Então, assim, sem avaliação médica, sem prescrição médica, não. Dá. Não, de jeito nenhum.
Nem que seja aquele remedinho pra dor que a gente costuma ter bastante em casa. Não, gente, não façam. Isso a gente pega direto, né? Direto. E até eu achei muito interessante. Eu tô aprendendo muito com os podcasts, assim, tá sendo super interessante. E aí, no último que eu gravei, a veterinária tava falando sobre as intoxicações de minoxidil. E que nunca que iam imaginar que os gatos estavam intoxicados porque lambiam a cabeça dos donos enquanto dormiam. Exatamente. Então, assim, é aquilo pequenininho que você acha que não vai fazer. São os detalhes que a gente estava falando. Gente, eles existem. Eles existem. Falar em lamber cabeça, até não falando de medicação, mas de um caso específico. Eu tinha um animal que, quando ele saía, a doutora saía para trabalhar, ele lambia o travesseiro. Olha esse detalhe. Sabe quando ela foi descobrir por que ele não estava conseguindo evacuar? Ela botou uma câmera no quarto. E pegou ele lambendo no travesseiro. Fez um bolo fecal linear, onde obstruiu e teve que fazer cirurgia. Olha o pequeno detalhe. Entendeu? Então, assim, tá no detalhezinho. É no detalhe. Né? E é detalhe que, infelizmente, né, vocês, tutores, não conseguem identificar. Porque não conhecem, não tem esse conhecimento. Então, é necessário, sim, o médico veterinário ali presente na vida de vocês, né? Que é hoje a família. E esse contato com o médico veterinário, né, essa coisa de vocês estarem acompanhando a vida dos animais. Esse quadro nosso, esse próximo quadro nosso, é um quadro que a gente quer mostrar para as pessoas a pessoa por trás do médico veterinário. É bom. Então, eu acho muito interessante, né? A gente tem aquele contato com o médico veterinário, mas a gente precisa conhecer um pouquinho da pessoa por trás, né? Saber que além do médico veterinário, ele é uma esposa, é um marido, é um filho, é um pai, é uma mãe, né? Com certeza. Então, quem é a pessoa por trás do médico veterinário? Então, nesse quadro Bate e Volta, a gente vai fazer algumas perguntas para conhecer quem é a Tainá, sem ser a médica veterinária. Sem ser. Então, o que você gosta? Primeiro, que tem uma pergunta que tá batendo, tem uma comida que tá batendo recorde aqui de preferência. Vamos ver. Qual a comida que você mais gosta? Então, eu sou taurina, vamos começar por aí. Taurina adora comer, gente. Então, assim, eu sou meio suspeita a falar, mas se eu pudesse chutar uma e colocar uma assim, top 1, é o peixe. E, em geral, comida japonesa tá aqui, eu amo, gente, tá ganhando, tá? Se eu pudesse colocar uma, eu colocaria o peixe em geral. E dentro da sua rotina, assim, como Tainá, fora da medicina veterinária, o que você gosta de fazer para procurar seu eixo, para te trazer saúde mental, te ajudar na sua rotina? Então, a questão do esporte em si, nada muito específico, tá? Mas o que ganhou meu coração de um tempo pra cá tem sido a corrida. Então, ali, ou numa academia, ou na rua, ou numa praia, eu consigo equilibrar e, assim, relaxar, digamos assim, né? O mundo espiritual, né? Eu tento me ligar o máximo possível e eu tenho uma rotina diária, que é todo dia, quando eu acordei, abri os olhos, eu agradeço. Agradeço por estar acordando, agradeço por eu ter a minha vida, agradeço pelas dificuldades que aparecem, porque eu acho que isso a gente joga pro universo, ele volta pra gente com respostas muito significativas, né? A gente não tá aqui só para ser feliz todos os dias, então todas as dificuldades, toda pedra que você tem que tirar do caminho, né, é uma batalha, é uma luta sua. Então eu criei esse hábito de agradecer mais e reclamar menos. E tem feito muita diferença na minha vida, né? E eu sou mãe, gente. Eu sou mãe de uma menina, vai fazer 4 anos. Aí, de vez em quando, ela me acompanha nos atendimentos no domicílio, mas é óbvio que quando é mais próximo, quando é mais íntimo, que eu crio esse laço com meus clientes. Não tem como dizer que você não cria. Você tá na casa do cliente, no conforto da casa dele. E uma coisa que é muito importante falar, gente, é a questão do agradecimento, sabe? Eu agradeço pelo aquele cliente, tá? Meu Deus, obrigada por esse cliente, tá me dando a disponibilidade de estar dentro da casa dele. A nossa casa é o nosso lar, gente. Sim. Então a gente só recebe realmente o que a gente quer, né? O que a gente gosta. Isso é ótimo. E o que você gosta mais de fazer, assim? O que deixa a Tainá feliz? Ai, gente, olha, pode falar comer de novo? Comer e estar com a minha família. Eu sou de uma família, assim, muito unida, né? Então, a gente costuma dizer que em todos os momentos nós estamos juntos. É no amor, é no ódio, é na morte, minha família está sempre unida. Então, eu amo, com certeza, estar com a minha família. Eles são meus melhores amigos, são meu pilar ali. Eu tenho uma ligação também muito boa com a minha família. Eu acho que isso traz uma paz pra gente. Traz uma segurança, né? Fala assim, tá ali. É no choro, na alegria, tá ali. Então, acho que esse poder estar ali. Por ser mãe, né, a gente para de frequentar alguns lugares, de ter algum tipo de amizade. Mas eu acho que sempre foi assim. Eu sempre fui assim na minha vida. Minha família é o tudo ali. É aqueles churrascos de domingo, é aquele dia das mães, até o dia dos avós, tá todo mundo junto, não tem problema.
Ah, isso eu também adoro. Eu adoro essa parte, minha família é grande, então sempre a gente tenta se reunir, acho importante para as Não, crianças. com certeza, com Eu acho certeza. isso muito legal. Minhas irmãs não têm filho, né? Só eu. Então, normalmente é a minha sobrinha com a minha irmã. Alô, Priscila, que viu outra criança. E aí, as duas, minha filha, não precisa de outra criança, não, que as duas juntas ali acabam com tudo. Mas é muito bom, família é tudo. Ai, que bom. E eu queria te agradecer, eu acho que esse episódio foi muito rico, muito esclarecedor. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar. E aí fala para o pessoal onde que eles te encontram. Bom, gente, vamos lá. Eu tô no Instagram, tá? Como tainá.iria. Meu Tainá é THAYNA.iria. Iria de ir mesmo, tá, gente? Meu fundinho é laranja, meu tom, né, lá é laranja, fácil de achar. E o meu Instagram é verificado, então é bem fácil. Normalmente eu tô ali, no meu link da bio tem o meu trabalho que foi publicado, tem as avaliações do Google. Sintam-se à vontade para chegar, para conhecer um pouquinho mais, para entender, né? Porque lá tá muita informação bacana que vocês não podem deixar de perder. Então, se você quer ter acesso a mais informações, se você quiser agendar uma consulta com a doutora Tainá, procura lá o LinkedIn, mas também vai estar na descrição do vídeo, então já segue ela para receber as dicas. E eu queria te agradecer novamente. Foi um episódio muito leve, muito esclarecedor, de coisas de dia a dia, que eu acho que vai ajudar muito os pais e mães de pet. Então, muito obrigada, eu adorei. Eu que agradeço. Eu acho, assim, realmente um assunto de grande importância, já que nós somos a primeira porta, né, que o tutor abre, com certeza. Agradecer a Tudo The Vet, porque é incrível, trazendo muita novidade pra gente, e eu acho que vai agregar muito no tratamento de muito veterinário. A tendência é só crescer. Então, eu agradeço muito, de verdade, grata mesmo. Obrigada. Ai, obrigada. E eu espero vocês no próximo episódio. Não percam esse, já ativa o sininho para você receber a notificação de todos os episódios. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio.